Bom, em uma das expedições a gente queria incluir algum lugar que fosse relativamente conhecido, pesado, desafiador para a galera do ciclismo de estrada. Então a gente foi atrás de alguma subida de estrada que fosse mais pesada, mais famosa ou mais pessoas tivessem memórias daquele lugar. E aí, perguntando a algumas pessoas, vendo alguns comentários, a gente acabou caindo na Serra do Paiol, em São Bento do Sapucaí. Um lugar muito aconchegante, ali na Serra da Mantiqueira, próximo acho que a maior referência geográfica é a cidade de Campos do Jordão, então naquela região. E é um lugar que a prática do ciclismo, desde que eu comecei a pedalar, acho que sempre foi significativa ali na região. Depois de um tempo cresceu muito e acho que hoje talvez mais do que nunca. Então tem uma comunidade ciclística assim na região grande. Além disso, existem muitas provas ali na Mantiqueira como um todo, de ciclismo de estrada, de mountain bike. E aí acho que foi um lugar que eu nunca tinha passado, não conhecia a subida, encarei como um desafio. E a gente teve toda a rotina ali, eu lembro que a gente chegou na pousada e, enfim, deu um rolo de hospedagem, aí a gente foi para um outro lugar, aí, sei lá, fui dormir uma e pouca da manhã, aí no outro dia a gente acordou, aí encontrei com a Ana, a gente foi subir para reconhecer e tal, e de tarde eu fui para registrar o tempo, assim, então nada muito preparado, nada muito estudado. Eu sou ciclista profissional há 20 anos, 15 vezes campeã brasileira de ciclismo de estrada contra relógio e pista. Faz um bom tempo aí que eu tô na estrada, 20 anos como ciclista competitiva. Hoje eu sou treinadora também do Polegatti Ride, que é minha assessoria, mas ainda compito, sou atual campeã brasileira. Mais do que você fazer no seu ritmo, porque é parede. Então você subir meio que menos que o seu ritmo, vai te machucar pra tarde. A gente vê, a gente grava em alguns machucado pontos. Eu já tô. Machucado da vida. Não, você vê como é. A coluna já não é mais a mesma. Então a subida do Paiol, em números, no segmento do Strava, ela tem 7,190, então 7 km, 190 metros. A gente sobe 775 metros, é muita coisa, com uma inclinação média de 10,8. Só que nos primeiros quilômetros ele até desce um pouquinho. Então você imagina a inclinação que é. E aí eu tava, assim, para eu treinar eu sempre separo os segmentos, estudo. Para você ter um bom desempenho tem que ter a parte nerd, a parte CDF de estudar ali. Então ali entre o quilômetro 5, quilômetro 4, 5, 6, você vai subir praticamente 100, 120 metros a cada quilômetro. Então é muito inclinado. E tem trechos ali que passam dos 25%. E assim, não baixa, você vai pegar uma sequência ali de 3,5 km que não baixa de 15%. Então, nos poucos momentos que você pega 10%, você acha que planou e tá 10%. Quando eu mudei pra cá, eu fui fazendo treinos na região, conhecendo melhor, e eu vim propositalmente porque aqui realmente é o melhor lugar para treinar. Todos os maiores ciclistas do Brasil ou moram aqui por perto ou vêm aqui uma vez no mês fazer training camps para melhorar a performance. Aqui você tem tantas opções de subida, você consegue fazer uma por dia sem repetir durante uns 10 dias. Então é perfeito. E a Serra do Paiol é surreal, assim, é algo que exige demais, então você acaba subindo de nível quando você treina aqui. Quando eu fiz vários reconhecimentos, né, porque agora ainda além de ser um treinamento, a Serra do Paiol é palco de uma prova. Então a gente tem que treinar aqui, não é mais só uma opção, vamos treinar para melhorar. Então a gente tem que treinar onde a gente vai competir. E quando eu comecei a fazer os reconhecimentos aqui, quando eu fui fazer as outras serras, elas pareciam até mais planas. Porque aqui é tão inclinado, mas tão inclinado que tudo parece mais fácil depois que você passa aqui. Então é realmente aquele limite de ciclista de verdade, aí subiu o Paiol, você é ciclista de verdade.
E tanto que muita gente empurra no dia da prova, porque realmente é muito desafiador. É uma subida, é uma das mais difíceis do Brasil, de asfalto, né? Então, assim, vai ser um desafio muito interessante. Estou ansiosa para ver o Henrique subindo hoje para ver, né? Não somente pelo tempo, mas ver ele subindo, acho que vai ser bem legal. Uma subida que vai favorecer, porque é força bruta. A expedição na Serra do Paiol foi o segundo dia de uma viagem de 3 dias, 3 desafios pessoais consecutivos. Então foi pesado assim a rotina de ir para um lugar, acelerar, pegar as coisas, ir para outro lugar, acelerar. E para mim algo que é muito interessante, sempre foi muito interessante na preparação, é os números que você consegue gerar em uma modalidade e os números que você consegue gerar em outra modalidade. Então, a grande maioria dos meus melhores números assim durante a carreira eu registrei em bikes de estrada, porque você acaba tendo um ambiente muito menos estressante, de certa forma. Você recruta menos partes do seu corpo, você tem menos tensão corporal por ter menos inputs, né? Menos informações visuais, apesar de quase sempre estar andando mais rápido. Então isso ajuda com que o restante do seu corpo esteja mais relaxado, que você gaste menos energia. E eu sempre gostei de fazer muito um processo de construção de forma e transferência de forma. Então eu tentava chegar num nível de forma legal e depois eu transferi isso para o mountain bike, que era mais desafiador por envolver mais variáveis. Então eu sempre tentei construir uma forma legal e depois, mesmo que eu perdesse um pouquinho dessa forma, eu tentava melhorar a aplicação dela na situação específica. Isso para mim é sempre legal, fazer treinos intensos no mesmo shape, assim, na mesma forma, e ver as diferenças. E fui para a Serra do Paiol, para essa sequência de expedições, meio que sem saber o que esperar, assim. Apesar de isso não ser um fator estressante, é diferente de você estar indo competir ou você estar representando alguma coisa ou, enfim, ter metas esportivas para serem alcançadas. É completamente diferente. Só que, muito maneiro você ir num lugar e não saber assim muito bem como você está. Hoje eu tenho uma vida assim, eu treino como eu posso. Eu mudo os treinamentos que eu vou fazer, dependendo se um atleta do meu time me chama na véspera para acompanhar em alguma sessão no dia seguinte, eu mudo meu treino. Se eu tenho algo para resolver para o time ou para algum outro projeto ou para mim mesmo, eu acabo priorizando outras coisas. Então eu me mantenho em forma, mas eu não consigo estruturar a minha preparação ou não forço uma estruturação de preparação para construir uma excelente forma. Encarar esses desafios assim é legal pela incerteza do que o lugar vai trazer para você e também em como você vai responder, né? Como o seu corpo vai funcionar. E aí, antes dessa viagem, a gente confirmou, 3 dias antes de viajar, a gente confirmou de ir mesmo, principalmente porque eu tinha sofrido, entre outras coisas, eu tinha sofrido uma queda 2 semanas antes, e acabou sendo uma queda mais pesada, assim, me machucou bastante. E aí eu não consegui treinar, também fiquei com uma lesão na panturrilha, no pé. Então, não tinha muito sentido se eu ir para um lugar desse, ter toda a logística de viagem e não conseguir sequer fazer força para gravar e tal, ou às vezes concluir o percurso por estar limitado, alguma coisa. E aí a gente confirmou mais em cima, assim, quando eu vi que dá para pedalar na boa. E aí, assim que eu entrei no carro, mas e agora? Será que eu vou conseguir fazer força assim, né? Será que eu vou conseguir me testar e demonstrar o esforço? Acho que é dos objetivos assim das expedições é mostrar esse esforço de uma forma mais crua, né? Mostrar que às vezes dá para você chegar num lugar com pouco preparo em relação a reconhecimento de percurso, a ter feito uma preparação específica e tudo mais, e simplesmente entender a situação, ler a situação, o terreno da forma mais
intuitiva possível e extrair o máximo possível do que o corpo tiver para entregar, né? Então, acho que é uma forma que resgata muito essa parte da intuição, do instinto, e eu acho que isso é legal assim para o ciclismo, porque é algo que às vezes a gente perde a conexão. Às vezes o cara só consegue extrair muito em competição, quando tem o estresse do ambiente, né, de ter outras pessoas, ter o evento, ter toda aquela movimentação, e aí o esforço acaba sendo mais profundo. Ou às vezes o atleta só consegue extrair quando ele tem um ambiente muito sob controle, né? Quando ele treina muitas e muitas vezes na subida, quando ele treina no mesmo horário, no mesmo clima, com as mesmas pessoas, e aí ele consegue extrair o melhor. E esse lance das expedições assim é meio que misturar um pouco desses mundos, assim, é quase que um ambiente meio que único. Eu vou para um ambiente que eu não conheço, que eu não tenho controle ou preparo específico, e vou para extrair o meu melhor. E vejo como isso vai ser sem me preocupar muito, né? Só tento me conectar ali com a situação, sem ter muito tempo de concentração, mas quando eu vou para fazer força ali eu viro a chave, e aí eu faço força, acabou o segmento ali, eu viro a chave de novo. Isso tem sido um exercício interessante, assim, de extrair números incríveis de uma situação que eu praticamente não tive preparo específico. E foi o que rolou na Serra do Paiol, assim. Eu comecei a subir, e aí é muito mais um desafio de performance, de esforço, assim, né? Uma subida, um esforço mais curto, a estrada, asfalto, então as variáveis, as métricas são mais cruas. Acho que é bem diferente quando eu encaro um desafio desses no mountain bike comparado com a estrada. São coisas que acaba sendo mais fácil você ler a situação e tentar extrair o seu melhor ali dentro da situação. É um desafio meu contra eu mesmo, contra relógio, então não tem tantas variáveis que eu não consiga prever. Os primeiros 5 minutos tem uma parte mais dura da Serra do Paiol, em torno de 4 minutos, 5 minutos antes de ter um mergulhão assim para descer.
Eu tava subindo, essa parte eu lembro que eu subi com uma margem um pouquinho mais pesada, tentei manter um pouco mais no torque, não usar ainda muito as contrações uma cadência mais rápida. Então tentei ter uma pequena variação de fibras ali sendo utilizadas. E aí eu vi que assim, os números estavam bons. Não é uma coisa que eu gosto de subir esses lugares, assim, esses desafios muito no feeling também, mas eu fico meio que ligado a alguns tetos, alguns sinais assim. E eu vi que os números estavam bons, a potência estava bastante alta e o reflexo disso, né, com o batimento, estava uma relação positiva, assim, o batimento não estava escalando tão rápido. E eu falei, pô, tô subindo bem. E aí, após esses 5 primeiros minutos, é uma subida super dura, com muitos pequenos intervalos, assim, quase que imperceptíveis. Tem um intervalo que é um mergulhão, você desce ali, não sei, chutando uns 300 metros. Então você sobe uns 5 minutos, mergulha, descida rápida, veloz, acho que eu provavelmente passei ali dos 70 por hora. E aí você continua subindo e o restante da subida ela é predominantemente trechos muito íngremes com pequenas baixas. Quando você está fazendo o esforço ali, essas pequenas baixas elas parecem ser muito mais leves do que são. Então você vem num trecho ali de, sei lá, 15%, quando abaixa para 8, 10%, parece que ficou plano. E essa variação do tipo de esforço, assim, tá sempre indo para cima, sempre relativamente bastante íngreme, só que tem esses pequenos alívios, assim, e isso desafia muito o atleta, porque muda o tipo de esforço o tempo inteiro. E aí eu fui subindo, com 10 minutos eu vi que, poxa, os números estão tão bons. E eu tô tolerando bem o esforço, assim. E aí cheguei aos 15 minutos, os números estão excelentes. Isso acompanhando, assim, principalmente potência e aonde que o meu batimento estava, né? Ali é um trecho de altitude média, então teoricamente a potência ela é um pouquinho mais baixa, sei lá, tem uma variação ali de menos 5 watts, menos 10 watts, conforme você vai crescendo, vai subindo a montanha. E aí eu vi, tô subindo bem, assim, tô me sentindo bem, tolerando bem, lugar bem legal, asfalto super liso, íngreme, o ar é fresco, então tudo isso contribui para que o esforço seja menos confortável. Apesar de mais íngreme parecer que é mais difícil, é muito mais fácil você fazer força contra algo. Nossa força reacional contra alguma coisa, ela é muito mais eficaz do que a nossa força proativa, né? Quando você faz sem ter uma resistência contra você. E aí quando é íngreme assim, por mais que você sofra mais, você consegue gerar mais potência de uma forma um pouquinho mais natural. Óbvio que isso é uma relação crescente. Quando eu fui me aproximando de 20 minutos ali, eu dei mais uma olhada, eu falei, tô fazendo talvez um dos melhores números aí da minha carreira. Após a minha carreira. Eu falei, tô subindo bem, cara. Tô subindo bem. Não tava tão ligado assim no tempo, não tinha referências de tempo. E eu não gosto de subir comparando o meu tempo ao ou o tempo de outro atleta, ou referências de outros atletas. Nem sempre é uma coisa que me ajuda muito. Então sempre gostei muito de me concentrar no meu esforço e não na comparação. E aí, cheguei nos 20 minutos ali com 430 e poucos watts 437 watts de média. E isso é bem alto para mim, assim, é um dos melhores 20 minutos que eu fiz na carreira.
tá muito bom, assim. E aí a parte finalzinha, os últimos quase 10 minutos ali, né, uma serra com um pouco menos de 30 minutos de duração, eu perdi um pouquinho, mas ainda consegui tolerar bastante. Acho que muito pela estrada ser mais sinuosa, então isso mentalmente é sempre mais desafiador quando você não conhece o local. As curvas, quando você conhece o local, elas te ajudam a ter uma outra percepção de velocidade, de conclusão do percurso. Acho que quando você não conhece, trechos mais retos favorecem, porque se você está mentalmente engajado, você traça um novo trecho de A a B e você conclui aquele trecho. Quando você tem muitas curvas, você não tem nenhuma referência muito longa e começa a talvez criar mentalmente uma dificuldade de tá acabando, não tá acabando, o que vem depois e tudo mais. Isso acaba dificultando esse engajamento de fazer a força de uma forma mais crua. Acho que nos últimos 10 minutos ali eu falhei um pouquinho disso, nesse aspecto. E aí comparado com os 20 primeiros minutos que eu tive ali 437 de média, nos últimos 9 minutos eu tive 426 de média. Tá? Então deu pra ver que o ritmo caiu um pouquinho, não é uma queda assim, pô, o cara quebrou, o cara sentiu, mas não foi tão consistente quanto os primeiros 20 minutos. Foi muito bom assim, no geral. Teve um momento ali no meio da subida que minha corrente caiu. E aí, até refletindo depois, assim, foi quase que um pequeno gostinho ali dos tempos dourados competindo. Quando eu realmente estava bem, acontecem coisas erradas e são quase que imperceptíveis no momento, assim. De você ter uma reação mais rápida, mais eficiente. E para mim é como se, sei lá, eu tivesse feito uma curva, né? Então caiu a corrente, é mais uma curva que você fez, é mais um obstáculo que você transpôs. Não é uma coisa que deu errado na hora da execução ali, você não tem essa percepção de, putz, deu isso errado. Isso, acho que você só chega nesse tipo de reação quando você tem muita maturidade esportiva e óbvio que reagir dessa forma num ambiente não competitivo é muito mais fácil do que você reagir dessa forma em um ambiente que tem muito estresse envolvido. Então você não ter uma reação emotiva perante algo que, entre aspas, deu errado. E terminei a subida felizão. Pelo esforço, sim, de ter extraído bem, tem entregue bons números. Velocidade altimétrica foi uma van, né? Que é uma métrica muito, muito interessante da gente acompanhar, que é a velocidade de ganho altimétrico. E eu fiz a subida inteira com 1.620 e poucos. Quase toda a subida ali eu fiz em torno de 1.650 aproximadamente. Então tem essa descidinha rápida e tudo mais. E cara, isso é um pace muito bom, assim, até quando você vê o que os caras fazem nos grandes giros, assim, isso é uma métrica muito, muito boa. Então, apesar de eu não ter, pelo menos hoje, assim, um corpo tão de escalador, né, ser um cara super leve, um cara super seco, assim, principalmente para a estrada, né? Poxa, acho que só de tórax e de braço aqui eu conseguiria perder talvez aí 1,5 kg de peso, que é quase peso morto na hora de escalar. Mas a velocidade de ganho altimétrico foi muito boa, assim. Bem interessante de ver e acho que fiquei feliz assim, de registrar um tempo referência legal para as pessoas terem ali para as competições e tudo mais. Uma vantagem alta. Os batimentos indicaram assim, um esforço legal também. Acho que foi bem próximo do que é o meu limite mesmo. 180 batimentos de média, 186 de máximo. Acho que indicou também que eu
consegui entender bem a subida bem rápido, mesmo subindo só uma vez para reconhecer, e como eu tinha que aplicar o esforço aqui e ali para sobreviver todo o esforço. E mais uma expedição concluída. E por incrível que pareça, consegui dar uma ou outra olhada assim, o lugar é bonito demais. É uma região que vale a pena ir para pedalagem de mountain bike ou de road. Tem alguns rolês ali, vale a pena passar o dia em cima da bike. Eu saio da minha casa, eu faço 9 horas, 8 horas de treino sozinha, vou parando em vários lugares, né? Pego água, para num barzinho, pego uma água, conversa com a pessoa. É uma região onde tem pessoas muito, muito acolhedoras, né? Sul de Minas ali, né? O pessoal adora conversar, adora fazer amizades, então para as mulheres que quiserem também conhecer aqui a Serra do Paiol, é super seguro e tranquilo. Apenas tragam câmera, CO2, bombas, só para caso vocês furarem o pneu, porque de resto você até acha alguém para te ajudar a trocar aqui. O pessoal é muito legal mesmo. A gente está num caminho muito bom, né? Igual a gente estava conversando, as provas hoje, categoria feminina, tem assessorias femininas, os homens estão incentivando mais as mulheres, né? Porque antes você ia num pelotão, era um ambiente meio hostil, sabe? A única mulher do pelotão, sabe? Hoje em dia não, tem várias mulheres, você fica, é totalmente normal, sabe? Você vai para Romeiros, você vê às vezes mais mulher do que homem. Então é uma vitória nossa. Claro que ainda tem um longo caminho a percorrer, né? O meu sonho é que seja 50-50 e não 25-75. E acho que a gente ainda vai chegar nesse patamar. Mas estamos no caminho, estamos no caminho. Foi bom pra caramba. Pô, como esforço, subi bem pra caceta. Sério. Bem acima do que eu esperava, pra ser sincero.
Pô, quase 30 minutos, 29 minutos. 431 watts média é muito bom pra mim.